Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité e pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, pela editora Dialética, organizador dessa peregrinação para Roma, Cássia, Assis, Paris, Lisboa e Fátima, que sairá no dia 27 de fevereiro de 2027 e retornará no dia 9 de março de 2027. Interessados, entrem em contato pelo telefone 031 97121 0230. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós temos como palavra de Deus nesse dia Êxodo 17, 3, 7, Romanos capítulo 5, versículo 1 a 2 e versículo 5 a 8, e João capítulo 4, versículo 5 a 42. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, então não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. A primeira leitura, Êxodo, capítulo 17, versículo 3 a 7, nos coloca no coração do deserto. O povo de Israel caminha, mas falta água, e a sede leva à murmuração. Moisés é questionado e o povo põe Deus à prova com uma pergunta que atravessa todos os tempos: o Senhor está ou não no meio de nós? É uma pergunta plenamente atual diante do mundo bélico e difícil no qual nós vivemos. Muitos se questionam: Deus está ou não junto de nós? É a mesma pergunta que ecoa nas nossas vidas e nos nossos corações nos momentos de aridez. O livro de Números, lá no capítulo 20, narra uma cena semelhante lá em Meribá. Êxodo 15, 24, mostra o povo, por exemplo, murmurando contra Moisés. A mesma palavra de Deus, por exemplo, lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, adverte: não ponhais à prova o Senhor vosso Deus. O que é isso? A grande dúvida que o povo tinha era se Deus estava junto deles em meio ao deserto ou não. Então, o reclamar por reclamar em si não é o pecado. O pecado consiste em duvidar que mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, que Deus esteja presente no meio de nós. O Salmo 94, que inclusive vai ser o salmo da liturgia desse domingo, nos convida a não endurecer o coração como em Meribá, ou seja, a ter sempre presente no coração que mesmo diante das dificuldades da vida, Deus está presente em nossa existência. O mesmo tema vai ser retomado lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 a 9. Retoma esse mesmo tema do cuidado de perceber a presença de Deus em nossa vida e não murmurar. Agora, um texto que é muito interessante, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o Paulo vai fazer uma leitura alegórica, dizendo que a rocha que acompanhava o povo pelo deserto era o próprio Cristo. Não era apenas água para saciar a sede, mas o prenúncio da água da vida eterna. Apesar dos desafios da murmuração, Deus se mostrou fiel. Deus concedeu água no deserto. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2 e versículo 5 a 8, nos eleva o olhar. São Paulo nos ensina que aquilo que o batismo nos oferece é puro dom, pura graça. A gente não merece. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, está no versículo 8 da leitura. É Deus que nos amou primeiro. Não foi a gente que amou a Deus. Por isso temos paz com Deus pela fé. Temos acesso à graça. E temos a esperança da glória divina. Como Paulo escreve nos versículos seguintes, você pode conferir do versículo 9 a 11. Tudo isso nos é dado pelo Espírito do Pai que Cristo nos concedeu. Lá no capítulo 3, Paulo já havia dito que somos justificados gratuitamente pela sua graça. E agora, no versículo 5 deste capítulo que estamos lendo, ele nos lembra: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o verbo sempre está no passado. O ser humano nunca, por suas próprias forças, conseguiria se reconciliar com Deus. Então o que Deus fez? Deus se reconciliou conosco,
Deus nos salvou, Deus nos justificou, Deus nos santificou. Tudo foi obra de Deus, não é mérito nosso. Então, por isso que essa teologia do mérito, quer seja dos méritos que a pessoa vai adquirindo na vida, ou seja, dos méritos de salvação, isso é, digamos assim, contraditório ao espírito genuíno do Evangelho e do Novo Testamento. Esse amor nos remete ao Evangelho de João, onde Jesus promete água viva, lá no capítulo 7 de João. É o mesmo Espírito que nos faz clamar Abba Pai, como escreve Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, e também lá em Gálatas, capítulo 4. A certeza do amor de Deus é tão grande que se Deus está por nós, quem será contra nós? Cristo Jesus intercede por nós, Romanos capítulo 8, e como Pedro escreve lá no capítulo 3 da primeira carta, Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, é tudo mérito e obra da parte de Deus, não é mérito humano. Não é mérito humano. Foi Deus que realizou esta obra. Por fim, o Evangelho, João, capítulo 4, versículo 5 a 42, um texto muito bacana, muito bonito. A igreja nos oferece a opção de ler o texto longo e a versão breve, mas o coração da mensagem é sempre o mesmo. Jesus é o dom de Deus, ele é a água viva e ele é o esposo da nossa vida. O poço de Jacó, junto ao terreno que Jacó dera a José, lá em Gênesis capítulo 33, versículo 18 a 20, é o cenário desta cena. Jesus, cansado, senta-se à beira do poço e pede água a uma mulher samaritana. Vale recordar que no Antigo Testamento era sempre à beira do poço que se davam os encontros de futuros casamentos. E Jesus, ao se encontrar com essa mulher samaritana, quebrou 3 barreiras de gênero, raça e religião. De gênero, por quê? Porque era proibido uma mulher conversar sozinha com um homem em público. E vale ressaltar que ela está pegando água ao meio-dia, então ela não quer ser encontrada com ninguém, mas Jesus a encontra. Jesus superou a barreira de raça, porque os judeus não se davam com os samaritanos e Jesus não estava nem aí para isso. Ele encontra com essa samaritana. E barreira de religião, porque os judeus consideravam os samaritanos hereges, e também Jesus não pensava dessa forma. Jesus conviveu com os samaritanos, como é o caso aqui desse texto. E então oferece a ela algo maior. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A água do poço mata a sede por um momento, mas a água que Jesus dá se torna na pessoa que bebe uma fonte para jorrar, uma fonte que jorra para a vida eterna. É o mesmo Jesus que vai dizer lá no capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho único. Lá no capítulo 6, ele é o pão da vida que desce do céu. E lá no capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O próprio dom de Deus é o seu Filho amado, simbolizado pela água, simbolizado pelo pão, simbolizado nessa relação bonita de amor que ele quer estabelecer com a samaritana. Então é muito interessante. A mulher ainda não entende plenamente, mas Jesus revela a sua vida. Ela teve 5 maridos. E aqui João está fazendo um jogo de palavras muito interessante, porque no aramaico a palavra marido se diz Baal. E Baal era o nome da principal divindade cultuado pelos cananeus. Essa mulher simboliza o povo samaritano que está se convertendo à fé cristã. Pois, no decorrer da sua história, 5 divindades, 5 Baais, foram levados para o povo samaritano quando os assírios invadiram o seu território. O marido que ela está agora também não é o verdadeiro Deus. E agora, então você já fez as contas, ela teve 5, ela está agora com o 6º, e agora o 7º se apresenta diante dela, Jesus. Jesus se apresenta como o verdadeiro esposo do povo samaritano. Então surge a questão, onde se deve adorar a Deus? Uma vez que ela reconhece que ela é profeta, agora vem a pergunta, onde se deve adorar a Deus? Lá em Garizim, como os samaritanos diziam, ou em Jerusalém, como os judeus dizem? Jesus responde, vem a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então é muito interessante isso aqui, porque não são as instituições humanas que salvam, é o Espírito de Cristo. O profeta Isaías, lá no capítulo 41, já anunciava que Deus abriria rios nos altos desnudados.
rios correndo seriam um sinal do tempo messiânico. O livro do Deuteronômio, capítulo 12, vai falar que o Senhor escolheu o Monte Sião, Jerusalém, para a sua habitação. Mas agora em Cristo isso foi superado, porque o lugar onde Deus habita é o coração de cada um que crê. Então é muito interessante que todos aqueles que experimentam desta água, o dom do Espírito concedido por Jesus, ele mesmo se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele se torna fonte de bondade, de espiritualidade e de amor para os demais. É muito interessante isso. Por fim, Jesus revela: eu sou o Messias, eu que falo contigo. É a mesma frase que ele vai dizer para o cego de nascença, lá no capítulo 9. A samaritana, portanto, deixa o cântaro, corre à cidade, anuncia, se torna evangelizadora, e depois muitos samaritanos vão acreditar em Jesus por causa dela. Mas depois dizem a ela: já não é por causa das suas palavras que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então é um texto muito lindo que nos ensina que Jesus é a verdadeira água, nos concede o dom de Deus que mata e sacia nossa sede, e ao mesmo tempo ele é o verdadeiro e derradeiro esposo com o qual nós devemos nutrir uma relação de afeto, de carinho e de amor. Essa mulher samaritana representa cada um de nós. Nós vamos ao poço todos os dias buscar água para as nossas sedes, sede de amor, de sentido, de perdão, de eternidade. E encontramos Jesus sentado, cansado à nossa espera. Ele nos pede de beber, mas na verdade quer nos dar o dom da água viva. Este dom é o próprio Deus. É o Espírito Santo que nos é dado no batismo e que jorra em nós como fonte. Para isso, precisamos deixar o cântaro, deixar aquilo que nos prende ao velho e correr para anunciar que encontramos aquele que sabe tudo sobre nós, mas que mesmo assim nos ama. A quaresma é tempo de voltar ao poço, de ouvir Jesus dizer: se conhecesses o dom de Deus, e de pedir com a samaritana: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Na missa de hoje, na oração sobre as oferendas, pediremos a Deus que nos conceda receber e dar o perdão. E o prefácio desse domingo nos lembra que a água viva faz brotar em nós o amor de Deus. E na oração pós-comunhão, ouviremos a promessa do próprio Jesus: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que o fruto desse sacramento se manifeste na nossa vida. Que a água viva do Espírito Santo nos purifique, nos sacie e nos faça testemunhar Jesus como Salvador do mundo e faça jorrar em nós bondade, amor, espiritualidade e fé para os demais. Desejo a você um bom e santo domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Virité e a você, querido rádio ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.